Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, estudante e atleta da Graceland University, e tô aqui hoje em Kansas City aproveitando meus últimos dias de férias. Eu acabei de chegar de Atlanta. Pra quem não viu, eu fiz uma viagem pra Atlanta de uma semana pra visitar uma tia minha. Tá tudo lá no meu Instagram, @AdeliaBristotti, tem um highlights lá com tudo que eu aproveitei pra fazer em Atlanta. E foi muito bom pra mim tirar essa semana pra dar uma passeada, pra sair um pouco lá da faculdade, já que eu passei os 3 meses do verão trabalhando na faculdade. Principalmente porque vai começar agora a pré-temporada e eu precisava dar essa respirada. Também tava ficando com muita saudade de casa, então foi bom ver pessoas do Brasil, da minha família, mesmo não sendo minha família de sangue. Foi muito bom, eu precisava muito disso. Aproveitei também, né, que eu tava lá na casa da minha tia, lá ela tem TV a cabo. Aproveitei para ver bastante as Olimpíadas, e isso tem a ver um pouquinho com o vídeo de hoje, eu vou falar sobre o que é. E claro, quem tá aqui já viu o título do vídeo, então já sabe. E claro, né, lá em Lamonai tava vendo as Olimpíadas, mas como eu não tenho TV a cabo, tem que ser pelos links piratas que a gente vai encontrando. E lá na minha tia consegui acompanhar bastante as Olimpíadas mais tranquila, até porque tirei essa semana pra relaxar. E acho que também essa situação de eu ter tirado essa última semana das minhas férias pra relaxar, pra não estar nem trabalhando, nem treinando, não fazendo nada, diz muito sobre o assunto que eu quero falar hoje, que tem a ver com o que tá todo mundo falando no momento, né? Que é o caso da Simone Biles e a decisão dela de desistir da maioria das provas da ginástica olímpica nas Olimpíadas. E enfim, quero falar um pouquinho sobre isso, sobre coisas que eu acho que a gente pode tirar de aprendizado dessa situação. E já digo logo de cara, eu não tô aqui pra opinar, foi certo ela fazer isso, não foi certo ela fazer isso. Não tô aqui pra opinar sobre isso, não gosto que opinem também. Eu acho que, claro, a gente consegue ter empatia sobre a situação das pessoas, mas a gente nunca sabe de fato o que tá acontecendo. E muita gente quer falar, no lugar da Simone Biles eu faria isso. Não, ninguém faria nada no lugar da Simone Biles, porque ninguém é a Simone Biles, certo? Como eu falei, a gente consegue sim ter empatia, mas a empatia, ela no fim do dia é uma compaixão pela situação de outras pessoas. É entender, ter a capacidade de entender que a pessoa está passando por alguma coisa e ter um respeito, ter um abraço à situação da pessoa, mas de fato, no fim do dia, só você mesmo sabe da sua situação, assim como somente ela sabe da situação, do que ela sentiu lá naquele momento. Mas eu acho que foi muito importante esse acontecimento pra gente refletir sobre algumas coisas em relação ao esporte. Então vamos lá falar sobre o que eu acho que a gente pode tirar de lição desse momento. A primeira lição que eu tiro dessa situação, do caso da Simone Biles, é que não é porque você é bom em alguma coisa que essa coisa é boa para você. E vários adendos sobre isso. Primeiro de tudo, não estou falando que a Simone Biles não deveria ser ginasta, ou que você que pratica tal esporte não deveria praticar o seu esporte. Mas a Simone Biles, quando chegou nessa Olimpíada, não estava nem sequer sendo tratada como um ser humano. Tava todo mundo falando, Simone Biles é um ET, Simone Biles é uma máquina, Simone Biles é isso e aquilo. Mas, cara, não importa o quão bom você é em alguma coisa, você ainda é um ser humano como qualquer outra pessoa, assim como a Simone Biles, independentemente das conquistas dela, ela é um ser humano como qualquer outra pessoa. Então foi muito claro nessa situação dela que ali, quando ela chegou nessa competição nas Olimpíadas, aquilo de alguma forma estava fazendo um mal para ela. E eu acredito que muitas coisas pesaram. A pressão, essa cobrança, esse tratamento em relação a ela, de achar que ela tinha uma obrigação com a humanidade ali de estar praticando ginástica, simplesmente porque atualmente ela é praticamente a melhor que existe no esporte, na modalidade que ela pratica. Mas nem sempre porque você é o melhor, porque você é muito bom, isso significa que aquela coisa vai estar fazendo bem pra você. Então eu acho que a Simone Biles trouxe uma lição muito importante pra todos nós, seja no esporte, seja em qualquer outra paixão que você tem na sua vida, alguma coisa que você é bom, seja por prática ou por facilidade, de que muitas vezes, dependendo do contexto que a gente está enfrentando na nossa vida, coisas em que a gente é bom podem nos fazer mal também. Segunda lição, que eu acho a mais importante até dessa situação que eu tiro observando o caso da Simone Biles, é a lição de que não existe 100%, não existe perfeição. Não importa se você é o melhor do mundo no que você faz, ninguém sabe como a gente vai acordar amanhã. A gente pode inclusive não acordar amanhã
E eu acho que essa situação mostra muito isso. Independentemente da Simone Biles ser incrível no que ela faz, não existe 100%. Ela pode ter treinado anos para chegar nessa Olimpíada, mas chegou ali no momento e ela sentiu que aquilo não era para acontecer, não era para ela fazer aquilo, e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque não existe 100%, não existe perfeição, não existe como prever o que vai acontecer no dia de amanhã. E mesmo a melhor pessoa do mundo, ela pode acordar amanhã e não querer fazer nada. E claro, a gente não tem como saber o que se passou de fato na cabeça da Simone Biles para tomar essa decisão tão importante, tão grande, mas a gente sabe que, independentemente de ela ter passado um longo período treinando para aquele único momento, ela acordou e não era para aquilo acontecer. Ela não sentiu que ia fazer bem, ela sentiu alguma coisa que impediu ela e fez ela tomar aquela decisão super importante. Isso mostra muito como a gente não tem controle do dia de amanhã. Não existe 100%. E seguindo essa ideia também do que não existe 100%, é claro, a gente está sempre buscando a perfeição. Mas tem uma coisa muito legal que um dos meus professores daqui da faculdade contou uma história uma vez em uma aula. Não é bem uma história, mas uma lição assim que ele passou pra gente, que eu acho muito legal de compartilhar sobre isso, de que não existe 100%. E ele falou o seguinte, não existe 100%, não existe perfeição. Então, o que importa é a gente fazer aquilo que a gente se compromete a fazer. E não tô dizendo assim, eu posso de repente me comprometer que eu vou treinar 3 meses sem parar todos os dias. Mas como eu falei, eu não sei como eu vou acordar amanhã. Então eu não posso prometer pra mim mesma que todos os dias da minha vida eu vou estar 100% pra treinar. Primeiro, porque não existe 100%, e segundo, porque eu não sei o que vai acontecer. Então o que o meu professor passou pra gente de ensinamento é que você tem que acordar cada dia, analisar a situação, analisar o que você tem para aquele dia, como você está se sentindo, a sua disposição, e aí sim fazer uma promessa para si mesmo. Por exemplo, hoje eu posso dar 60% de mim, mas aí você tem que dar aquele 60%. Chegar para o seu treinador e falar, hoje eu posso dar 70% de mim nesse treino, mas aí você vai lá e você tem que dar aquele 70%. O 100% não vai existir, não tem como a gente prometer 100% todos os dias, mas se você analisar a cada dia como você tá, fazer aquele comprometimento consigo mesmo do que você pode fazer naquele dia, fazer o seu melhor com aquilo que você tem para aquele dia, aí sim a gente vai estar cada dia caminhando, dando passos, seguindo em frente, mas também respeitando os nossos próprios limites, o nosso próprio dia a dia e as próprias circunstâncias da vida que a gente nunca sabe como vão ser, ou o que vai acontecer, ou o que pode mudar no dia de amanhã. E por fim, a última lição que eu tiro dessa situação da Simone Biles, e até tô bem feliz porque eu ia gravar esse vídeo semana passada, mas como esperei a ginástica terminar e eu voltar da viagem também, acabou que eu tirei essa terceira lição da situação dela, que foi quando ela decidiu voltar e competir uma das provas da ginástica, mesmo depois de ter largado, eu não sei exatamente, gente, mas acho que foram 2 ou 3 provas, ela decidiu voltar e competir na última prova que ela poderia. E isso também traz uma lição muito gigantesca de que nada precisa ser extremo. Tudo bem dar um tempo, sentir que aquela coisa não está fazendo bem para você naquele momento, e tudo bem voltar depois. Talvez semana que vem eu me sinta... Semana que vem não, porque começa a pré-temporada, então lá eu vou ter que dar o meu tudo. Mas digamos nas semanas que eu estava de férias, estava treinando, mas chega uma semana ali que eu tô sem disposição nenhuma. Tudo bem se naquela semana eu não tenho disposição para treinar, não tenho capacidade de treinar naquela semana. E tudo bem eu largar aquela semana e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Claro, dependendo dos seus objetivos, você tem que ter um comprometimento consigo mesmo e com o que você quer alcançar. Mas as coisas, elas não precisam ser extremas. A Simone, ela sentiu que ela deveria tomar aquelas decisões, mas depois ela se sentiu confortável a voltar. Isso exige muita coragem, porque às vezes a gente pensa que a gente não tem direito de dar uma pausa na nossa vida, de dar uma pausa mesmo nas coisas que a gente gosta. E você tem direito de fazer isso, todo mundo tem direito. A gente passa por dias difíceis, dias fáceis, e assim a vida vai seguindo. Então tudo bem dar uma pausa quando for preciso. A gente precisa dessas pausas, dessas respiradas, que nem eu agora tirei uma semana de férias. Às vezes, em outros tempos, eu olharia pra isso e eu ficaria me impressionando, do tipo, meu Deus, não treinei uma semana, então eu tô pra trás, agora eu vou estar horrível, etc. Mas eu precisava dessa semana de pausa. A gente precisa respirar, ter lazer, ver coisas novas, sair um pouco da rotina de vez em quando, e tá tudo bem fazer isso e depois voltar. O importante é seguir as coisas que a gente gosta, seguir o nosso coração e entender
que a nossa cobrança ela tem que ser sempre autocobrança. A gente não deve nada pra ninguém. Então tudo bem você dar uma pausa e depois voltar pros seus objetivos. Às vezes isso é necessário e faz muito bem, assim como pra Simone foi completamente necessário. Ela poderia ter talvez saído da Olimpíada sem competir em nenhuma prova, mas às vezes por ela ter feito essa pausa, aí sim ela conseguiu voltar para essa última prova e ainda saiu como medalhista de bronze. Agora, só para encerrar o vídeo, essas foram as lições que eu tirei da situação da Simone Biles. Eu espero que elas possam ressoar em alguém também. Para mim foi muito importante acompanhar isso, passando as férias aqui sozinha, 3 meses, tendo que me manter para cima, ver ali uma atleta que é uma inspiração para tanta gente, tomando essa atitude de tanta coragem, realmente me inspirou muito a refletir sobre as cobranças que às vezes a gente tem, que passam dos limites, e sobre como a gente tem que escutar mais a nossa voz interior, o nosso coração e também o nosso próprio corpo, que às vezes dá sinais do que a gente está sentindo e a gente ignora e, enfim, tenta se manter para frente, e isso acaba depois lá na frente gerando um impacto negativo muito maior, porque daí a gente entra em um colapso, acaba perdendo todo o nosso rendimento porque a gente não deu atenção às vezes a um momento em que uma pausa teria feito toda a diferença. Mas por fim, para encerrar o vídeo, eu só queria também chamar a atenção de uma coisa que eu refleti muito vendo essa situação, que é o como as redes sociais têm feito diferença para o esporte. Porque antigamente talvez isso teria acontecido, e claro, hoje a gente tem mais atenção para questões de saúde mental e tudo mais, mas antigamente isso teria acontecido e todo mundo teria opinado sobre essa situação na sua casa, e isso não teria atingido a Simone de tanta forma. Claro, teria uma cobertura da mídia e tudo mais, etc. Mas hoje, com as redes sociais, todo mundo vai lá na conta dela e fala coisas horríveis, chama ela de coisas terríveis também, e isso pode, gente, acabar com a vida de uma pessoa. Às vezes uma pessoa entra num buraco profundo simplesmente porque as pessoas na internet acham que tem o direito de julgar a vida de todo mundo, apontar dedo pra todo mundo e opinar sobre tudo. E claro, as redes sociais são um espaço livre, mas como eu já falei aqui em outro vídeo, no vídeo sobre os gurus da internet, eu acho que as redes sociais elas estão se tornando muito perigosas, porque as pessoas elas perderam a noção do respeito ao outro, da empatia pelo outro, da compaixão pelo outro. Como eu falei no início do vídeo, eu não acho que ninguém tem o direito de dizer eu faria isso na situação da Simone, porque ninguém sabe qual é a situação da Simone. A gente tem acesso à vida pública dela, mas ninguém sabe o que se passa internamente dentro dela. Então eu percebi muito isso sobre o efeito das redes sociais, como isso pode machucar uma pessoa. E eu li uma coisa que eu acho muito importante de compartilhar, que você ir lá na rede social da Simone Biles e falar coisa ruim pra ela, não vai chegar nela. Ela não vai ler os comentários de todo mundo, apesar de que talvez aquilo tenha um impacto na vida dela num geral. Mas outras pessoas podem ler, os seus amigos, a sua família, alguém que está passando por uma situação parecida e vai ler o seu comentário e aquilo vai fazer um mal gigantesco para a pessoa. Então, por mais que as redes sociais sejam um espaço livre, eu acho que cabe a todo mundo refletir e pensar muito bem antes de opinar na vida de uma pessoa, seja uma pessoa de vida pública que nunca vai ler o seu comentário, porque às vezes esse comentário vai atingir alguém próximo a você e no fim vai ter um efeito negativo sem você nem mesmo saber e pode causar um mal muito grande na vida de alguém. Então, era isso que eu queria trazer para o vídeo de hoje, compartilhar essas reflexões que eu tive. As Olimpíadas são, para quem é atleta principalmente, é um tempo muito massa de a gente observar, analisar, mesmo que para um seja um sonho longe, às vezes nem é sonho, mesmo sendo atleta, mas é um período muito massa, eu acho, pra gente analisar, e principalmente agora que a gente tem acesso também a refletir sobre essas outras questões. O esporte vai evoluindo e questões como a saúde mental se tornam muito importantes. Hoje a mentalidade em um jogo ela vale muito. Então eu acho que esse caso da Simone Biles vem pra fazer a gente refletir e aprender muito. Enfim, volto no próximo vídeo com o meu calendário de pré-temporada, porque agora estamos batendo na porta mesmo, faltam 4 dias para começar a pré-temporada. E esse vai ser meu último vídeo antes de entrar nessa aventura, que foi o motivo de eu vir aqui para os Estados Unidos. E conto com vocês, espero que esse vídeo possa ressoar em pessoas que estejam enfrentando situações, seja no esporte ou na sua vida pessoal. E nos vemos na próxima, que agora o bicho vai pegar forte. Era isso, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, deixem também a sua opinião, o que vocês acharam dessa situação, se vocês tiraram algum outro aprendizado do caso da Simone Biles, ou enfim, qualquer mensagem que vocês achem relevante. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação quando novos vídeos no Fala Jogadora saírem, e falou!